feel good. I knew what I would now. Boa tarde, sou o professor Esteban. Hoje é uma terça-feira, dia 7 de fevereiro do ano gregoriano 2023. Há 211 anos atrás, numa data como hoje, nascia Charles Dickens, que foi um grande autor inglês, conhecido por vários contos e obras, autor, David Copperfield. Eu lembro quando eu era criança, meu pai me deu o livro, só que o livro eu era criança, eu olhava o livro olhava para mim, e que é a história de um menino que fica órfão, e é criado, passa com 10 anos vai trabalhar, tem que trabalhar porque está órfão, manda para lá, manda para cá, e tem toda uma desgraça, não só a vida é difícil, não só dele, como das pessoas ligadas com ele, e bom, se vocês puderem ler a obra, tem uma adaptação sonora daquele programa Minha Novela Favorita, que quem apresenta é o Mário Vargas Llosa, que é interessante porque apresenta o contexto, apresenta o autor, apresenta o contexto, e aí eles gravam uma gravação sonora, e aí são os personagens que vão falando, fazem resumido em 50 minutos, mas dá para ter uma ideia do que é a obra, Agora, claro que sempre é bom ter a obra toda, E tem outros contos também, e outras obras também que escreveu, História da Cidade, vários outros, e são curiosidades. Hoje estamos aqui reunidos como as últimas terça-feiras anteriores nesse ano, em que estamos trabalhando com crônicas de José Aldemir. As 3 primeiras em janeiro foram sobre o segundo livro de crônicas do José Aldemir, Crônicas da Minha Cidade. No dia 31, semana passada, a Claudiane já apresentou uma crônica que já está disponível em 2 vezes, separei em 2 partes o vídeo da apresentação, uma curta que é minha introdução, e depois uns 30 minutos com a apresentação da Claudiane especificamente sobre essa obra. A Claudiane vai apresentar hoje Companhias Nossas de Cada Dia, que tem 2 versões em áudio, porque tem a versão que o próprio autor envia para editar, mas quando chega na edição tem aí a pincelada do editor, dessa crônica do José Aldemir, mais uma crônica do José Aldemir, onde você destaca alguma das suas leituras. É claro que há outros detalhes, mas a ideia é apresentar mais para mostrar que é uma obra literária, e como qualquer obra literária traz questões, e muito bem destacado isso do conflito da pessoa, que é um conflito interno, mas que se repete nos outros, Essa companhia nossa de cada dia tem o mesmo conflito, Mas aqui é apresentado na crônica como o conflito de uma pessoa com ela mesma, mas um conflito que é de todos nós, E claro, também como a gente sabe o autor, o cronista José Aldemir, ele veio do interior, então tem essa visão de muitos. Manaus hoje em dia tem uma cidade enorme, alguns nasceram em Manaus, mas muitos vêm de fora, O meu caso, o caso da Claudiane, o caso de outra pessoa que está aqui acompanhando, mas também está a pessoa da própria cidade que também devem sentir algum conflito, Mas o autor está destacando o lado dele, o lado que ele conhece, o lado que percebe mais, que chama mais atenção. Porque literatura, a gente vê, sempre a literatura traz conflito, A Claudiane destacou
o momento em que o personagem, né, que somos todos nós, né, depois pode trabalhar o dia todo, ainda vai para uma sala de aula e você se pergunta o que isso tem a ver com a minha, com o meu dia a dia, com a minha vivência, né, com a minha, poderíamos dizer, isso vai me ajudar a ser compatível com o mundo atual, né? E o que acontece? Às vezes a escola, a universidade está desfasada, né? Com os acontecimentos que a gente está vivendo hoje, né? E, por exemplo, aqui a gente estamos trabalhando com a ajuda da tecnologia, mas 99,9% dos estudantes acreditam que ainda tem que ir numa sala de aula, sentar na frente do professor, o professor escreve no quadro, é uma coisa que é o mesmo modelo de escola que tinha na Idade Média, né? E é impressionante como que hoje em dia a gente tem esse recurso que a gente está utilizando aqui como um bom exemplo, né? Mas ainda tem tanto alunos quanto professores que acham não, que para estudar tem que ir na sala de aula, estar ali presente, sentar na cadeira, ficar olhando para o quadro que o professor escreve, e as coisas mudaram, né? Mas é interessante que a gente vê, e que uma característica da literatura é que a literatura traz questões que sempre se atualizam, né? Então, eu estou dando um exemplo de hoje, mas não é um exemplo que o autor, que o cronista teria pensado há mais de 10 anos atrás, quando escreveu essa crônica, né? Então, mas traz conflitos, né? A literatura traz conflito, nesse caso, conflito do ser humano, de uma pessoa, do cidadão, né? Com ele mesmo, com seu passado, né? Eu tive que sair da minha cidade, ou tive que sair do meu país, também tem vários estrangeiros, né, em Manaus, né? Ou tive que sair do meu bairro, ou tive que sair da minha casa, né? Eu era muito mais tranquilo continuar morando na minha casa, com meu pai, com minha mãe, que meu pai trabalhava e eu só estudei, no tempo que criança, só ia para a escola, né? A gente vai crescendo e vai procurando o nosso... criar a nossa própria vida, né? E essa vida é preciso. Quando ele fala é preciso, né? Claro, a gente tem que insistir, porque a gente não vai ficar a vida toda dependendo do pai, da mãe, ou achando que a vida, não, porque não, na minha cidadezinha era muito mais tranquilo. Sim, mas quem morava em Manaus, quando criança, também era mais tranquilo, né? Não é tanto, claro que tem umas coisas específicas, quer dizer, em Manaus, de muita gente que vem do interior, né? Mas o conflito está no seu passado, que você era criança e a gente só brincava, ia para a escola também para brincar, e hoje em dia não, quer dizer, antes de ir para a escola você tem que enfrentar um dia inteiro de trabalho, né? E depois ainda vai estudar, né? Só um parênteses para dizer que há outro conflito também que a literatura trabalha, né? O conflito, assim, os mais antigos, do homem com, digamos assim, com forças metafísicas, né? Com deuses, por exemplo, né? Que a gente vê na literatura, na mitologia, né? São forças extra-humanas, né? Esse é um tipo de conflito. Ulisses, por exemplo, é o conflito que ele tem para voltar para Ítaca, né? São com Deus, né? Mas também estão os conflitos do homem com a natureza, né? Então, para continuar com Ulisses, quando vem um vento e desvia ele do caminho, isso é metafórico, né? É um conflito porque às vezes a própria natureza nos cria obstáculos para a nossa caminhada, a caminhada essa como vida, né? E o terceiro é sua pessoa, né? Infelizmente, tem outra pessoa que também atrapalha, em vez de ajudar, atrapalha. São os conflitos com o outro, né? E que fazem parte no dia a dia, né? Principalmente dos adultos, com as crianças também, mas com o adulto muito mais. Mas aqui, essa crônica é mais o conflito da pessoa com ela mesma, né? E aí, para mostrar para vocês que a literatura é uma das disciplinas que a gente estuda na escola ou na universidade, quem estuda letras, né? Uma disciplina que sim,
está relacionada com nossa vida, com nosso dia a dia. Então, ao ler, por exemplo, uma crônica, seja na universidade, seja na escola, a gente está lendo uma experiência que se vai me ajudar a compreender este mundo e, de alguma forma, me ajudar a que minha vida seja compatível com esse mundo que está ali, né? E não ficar o que acontece, infelizmente, de que vira, às vezes, sabe, não está relacionado, a gente não consegue ver qual é a relação daquilo que estou estudando, né, com minha realidade, né? Ou seja, a gente pode estudar matemática, a matemática faz faz parte do nosso dia a dia, né? Mas se ficar estudando equações de segundo grau, gráficos, isso para que vai me servir, né? Às vezes a gente se pergunta, né? E claro que vai nos servir, né? E, bom, a mesma coisa química, qualquer outro estudo que a gente faça, às vezes a gente não consegue ver qual a relação direta. Com a literatura, sim, porque a literatura sempre trabalha conflitos nossos, seja com a natureza, seja com deuses, ou metafísico, né? Seja com outras pessoas, seja com nós mesmos. Oi, voltamos. Eu estava comentando sobre a crônica e como que, em geral, a literatura, né, que sempre fala de conflitos do ser humano, ou com ele mesmo, no caso aqui, ou com outros seres humanos, né, ou com a natureza, ou com outras forças, né, metafísicas, como queiram chamar, né, ou questões mitológicas, né. Então, esses conflitos continuam sempre, né? A gente vê os problemas de Ulisses, para voltar para Ítaca, são os problemas de todos nós até agora, né? Tá narrado de uma forma ficcional, né? E metafórica, né? Mas são os conflitos da nossa vida, essa caminhada é a caminhada da vida, né? E isso aparece também na literatura, né? E nas crônicas, no caso aqui das crônicas, especificamente dessa crônica, também está presente. Então, por isso que a gente consegue trabalhar uma obra literária em sala de aula e a gente tem que ter consciência disso, de que nosso aluno não chega e se pergunta, para que estou estudando isso? Na universidade, às vezes, são coisas mais diretas, né? Então, eu trabalho com teoria da literatura. Então, tem que, óbvio, né? Tem que ter a teoria, mas tem que explicar para o aluno por quê, né? Por que isso é necessário, né? E trabalho com literatura, claro, por que estamos estudando isso? Uma das coisas que quem estudou literatura comigo, que eu falo, a gente tem que se perguntar, por que estou estudando essa obra, esse autor? Né? Porque a gente pode dizer, não, que a literatura, isso que estava comentando, né? A literatura nos ajuda a compreender o mundo, a nos tornarem, né, pessoas compatíveis com esse mundo, né? E não ficar pregando umas ideologias, né, em que são que estão fora sabe, não tem conexão com o nosso dia a dia. E aí isso para que serve, né? E quando a gente vai, né, vivenciar, quando a gente sai para a rua, quando a gente se enfrenta com um problema, a gente não sabe o que fazer. E é o que, infelizmente, acontece, né? Em alguns casos, né? Então, a literatura nos ajuda, mas não é toda a literatura. Por quê? Então, numa aula de literatura, a gente tem que destacar, assim como a Claudiane agora destacou, né? Que vocês acompanharam, né, o que tem relacionado, que está nessa obra com que é do nosso dia a dia, que a gente faz, no mínimo, a gente pensar, né, o que a gente está acontecendo. E assim, essas companhias, que se você repara na crônica, não aparece a companhia. Diz que tem, mas não aparece. Essa companhia não é uma personagem, né? Até fala no final, pergunta, e parece que está falando com ele mesmo, né? E onde você mora? Na Rua 9, acho que.
Ah, eu também. Em que lado? Para o lado da... Ah, eu também. E no final, pergunta, qual é o número da sua casa? Ai, pensei que fosse eu que tinha se falando comigo mesmo, né? Porque o outro como um desdobramento de mim mesmo, né? Mas não, é outra pessoa. Mas não, mas só um interlocutor, o outro não coloca seus problemas como da personagem que a gente que o narrador, que o cronista está falando ali, né? Está falando dos problemas dele, né? E eu queria também destacar isso de que as relações com a literatura, a gente tem que procurar isso. Sempre a literatura é uma reescrita também de outras literaturas. Eu falei na hora que começava, né, que hoje seria o aniversário do Charles Dickens, né? E, claro, David Copperfield é um menino que representa quantos meninos naquele no século XIX, na cidade de Londres, que era a grande referência, né, com as novas indústrias, e quatro crianças passaram pelas penúrias que passou David Copperfield. Né? Então, esse personagem representa outros tantos que tiveram essa vivência, ou que a gente, ou que as pessoas conheciam, que o meu ensino podia estar passando com isso, né? Bom, na literatura também se faz referência a outras literaturas, do Dickinson, perdão, porque, claro, o Mário Vargas Llosa, claro, como bom autor, muito bom autor, mas na hora de fazer a crítica, sempre, quem não entende muito de literatura enquanto estudo literário, quem não tem uma teoria da literatura, que não tem uma base de crítica literária, né, com bases literárias para fazer uma leitura literária, o primeiro que faz tenta verificar em que grau o Vargas Llosa é especial, não qualquer um, né? Então ele diz que a obra David Copperfield é a obra do Charles Dickens que mais se aproxima seria a sua autobiografia, né? A sua vivência. Não é por aí, né? Tem outros que são piores. Tem outros que falam, não, essa é a obra autobiográfica, porque ele também, quando criança, perdeu os pais, era órfão, sabe? E não é por aí. A gente tem que procurar as relações com a literatura. E com a literatura que, aqui no Brasil, por exemplo, a MPB faz parte da literatura, né? Então, todo mundo... Espero que vocês conheçam, não sei, mais antiga, né? Eu que morei no Rio de Janeiro, né? E tem essa música, Trem das 11, né? Não posso ficar nem mais um minuto com você. Espero que conheçam. Se quiserem, depois eu canto a música toda. Chama Trem das 11 porque é o trem que leva as pessoas para o subúrbio, né? Tanto no Rio de Janeiro, em São Paulo. E eu trabalhava de dia e estudava de noite. E tinha o trem, não sei se era Japeri, tinha um trem ali que uns colegas pegavam. E era, não sei se 10h30, 11, era o último trem. Então, não pode perder esse trem. Né? Então, quando chegava o horário, esse colega tinha que sair correndo, porque não pode ficar em aula. Né? Às vezes, não faltava um professor que queria estender a aula. 11 da noite não dá mais para estudar. Né? Então, tem essa referência quando fala que olha o relógio e são quase 11 horas, né? 11 da noite ou 23 horas, tá essa referência a essa música Trem das 11, que é o último que leva para casa a pessoa que trabalha o dia todo, que estuda de noite, ou então que trabalha até de noite, ou no caso desse, que está com outra, da música, né, da canção, que está com outra pessoa e não pode ficar mais, né, tem que ir embora, né, tem essa referência. E a outra grande referência que a Claudiane chama atenção, e que eu vejo duas leituras nisso aí, um pouquinho antes, né, quando esse
porque tem, enquanto, no final do primeiro parágrafo, né? O início do segundo é, enquanto espera o ônibus, confere o relógio, quase 23 horas. Né? Claro, porque em Manaus a gente tem ônibus, né? No Rio, em São Paulo, tem o trem que leva para o subúrbio, para quem mora mais longe, né? E mais ou menos é assim, né? A gente sempre mora mais longe, né? Depois a gente vira professor e aí consegue, no meu caso, alugar um apartamento perto do trabalho, né? Para poder, o professor tem que chegar na hora, né? Mas no final do primeiro parágrafo diz: tem vontade de largar tudo, voltar para seu lugar. Esse voltar para seu lugar é o que eu falo. Pode ser aqui a sua cidade pequena, do interior, mas pode ser voltar para casa com os pais. Por que sair de casa se morar com os pais é bem melhor? Né? Esse voltar ao que era antes, isso que o antes não volta. Não volta. Não existe, porque esse passado de infância, que foram momentos felizes, né? Isso não volta, porque era não só o lugar, mas, como também o tempo, mas também a nossa condição. Nós, crianças, que era diferente. E isso não volta, né? Mas dá vontade de voltar. Né? Aí dá vontade de largar tudo, voltar a seu lugar. Lá, pelo menos, as coisas não eram tão repetitivas. E aí está a questão isso, né? Porque claro, o problema que está mostrando aqui, essa repetição chata, né? Que se repete toda essa rotina do dia a dia, que na cidade grande fica chata a vezes, né? E se for trabalhar numa linha de montagem, numa fábrica, aí é sempre a mesma coisa. A gente que é professor, pelo menos cada dia dou uma aula diferente, né? Eu posso um dia dar aula para um grupo, outro dia dou aula para outro grupo, alguma coisa muda. Quem trabalha numa linha de montagem, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, né? Mas, independente da linha de montagem, essa repetição, levanta cedo, vai para o trabalho, pega um ônibus, vai para o trabalho, pega 1, 2 ônibus, né? Sai do trabalho, vai para estudar, seja na universidade, seja para fazer um noturno do ensino médio, né, que ainda não completou. Tem pouco tempo atrás, ainda deve ter lugares que a pessoa vai, ainda jovem, né, para Manaus, porque lá tem ensino médio, não tinha na sua cidade, né? Ou não tem perto, né? Manaus oferece mais recursos e oferece também emprego. Então, a pessoa trabalha, ainda jovem, e estuda, né? Então, não é só na universidade, pode ser também na escola, pode ser um curso técnico, né? Mas aí, quando fala que... Mas lembra que saiu exatamente para vencer. Está ali para vencer, seja sair da minha cidade pequena, seja sair de outro país, seja sair da casa dos meus pais, né? A gente sai para crescer, para vencer, para crescer, né? Para nos tornarmos pessoas adultas, para autossustentáveis, né? Então, para isso preciso trabalhar e para isso preciso estudar, né? Então, lembra que saiu exatamente para vencer e vencer é preciso. E aí aí vem a literatura, né? É de um fato histórico, né? De um comandante grego, né? Que falou, na época, tinha que remar no barco, né? Ia para a guerra. Então, dizia, tinha que remar. Aí disse que tem que remar, né? Porque remar é preciso, viver não é preciso. E isso é chocante. Chega na literatura, por exemplo, em Camões, que também está no Lusíada, né? Navegar é preciso, né? Viver não é preciso. Quando a Claudiane chama a atenção de que, claro, se a gente faltar na fábrica, vai ser descontado. Na verdade, se você faltar na fábrica ou qualquer outro emprego, as chances de ser mandado embora não são poucas, né? Então, você não pode faltar. Né? Então, aí não conta que eu quero ser feliz, eu quero estar com minha família. Não. Dá a impressão de que viver não é preciso, navegar é preciso. Ou seja, tenho que ir na fábrica, eu tenho que trabalhar.
isso é preciso. E às vezes todo doente tem que ir assim, às vezes queria ficar com minha família, mas tem que ir, né? Então, essa referência que diz vencer é preciso, sem dúvida está fazendo essa referência com essa frase navegar é preciso. Viver não é preciso, mas esse viver não é preciso, é claro que é preciso, senão não faz sentido, né? Mas é o efeito que dá, né? Que às vezes é muito mais do que a gente pode pensar no momento. Eu queria tanto hoje ficar em casa descansando. Não, tem que trabalhar, né? Tem que ir à luta, tem que ir à universidade, hoje tem dia de prova, poxa, prova, não hoje, né? Então tem essa frase, né, tem o efeito tanto de às vezes a gente tem que pensar no geral, que é preciso, quais os objetivos, e não no imediato, né? Quanto isso que não deixa de ser a mesma coisa, né? Que é o que queremos na vida, né? Então, vencer é preciso. E para vencer é preciso trabalhar, preciso estudar, preciso estar longe da família, preciso, às vezes, não está tão bem de saúde, tem que trabalhar e estudar do mesmo jeito, né? Então, mas isso destaco aqui a relação com a literatura, em específico a literatura, se bem, como disse, vem da história grega, né, clássica, está na literatura portuguesa, né? Camões fala a mesma coisa. Navegar é preciso, viver não é preciso. E bom, tem Fado também que canta isso, né? Bom, isso para fazer alguns destaques, né, do que a gente pode perceber, né, na crônica, e a gente pode analisar. E, se vamos trabalhar em sala de aula, mostrar isso para os nossos alunos, né? Como para que nossos alunos não se sintam como personagem, né, dessa crônica, que se pergunta, depois de trabalhar o dia todo, está cansado na sala de aula, o que estou fazendo aqui, né? Bom, a gente está estudando literatura, e por mais que seja ficção, é uma ficção que, no mínimo, abre os olhos, né, para a gente perceber como é o mundo, e, de alguma maneira, a gente procurar ser compatível com esse mundo, e não ficar vivendo com contos. A gente fala ideológicos hoje em dia, mas é esses contos, essas fantasias que te vendem e que não são reais, né? Que você, né, na prática, isso não é assim, e isso não vai te ajudar em nada. Então, você tem que ter um espírito crítico e saber que, em alguns momentos, você tem que ir em frente, porque vencer é preciso, né? E essa companhia nossa de cada dia, às vezes, não é ninguém, né? Às vezes é alguém que a gente nem sabe, mas está aí do lado e está passando pelo mesmo problema que a gente está passando, né? Eu costumo dizer que aluno pensa que professor não tem problema, né? Que professor não fica doente, né? Todo mundo tem problemas, né? Todos nós temos problemas, e nosso vizinho também tem problema. Nós temos dificuldade, nosso vizinho também tem dificuldade. E a companhia, de certa forma, é essa companhia que em alguns momentos pode se confundir com nós mesmos, né? Pensei que fosse eu mesmo, né? Que fala no final da crônica. Porque é parecido, ou seja, minha vida e meus problemas são parecidos com a vida, com o problema daquela pessoa que senta do meu lado no ônibus, e às vezes todo dia senta do meu lado, vai porque pega o mesmo ônibus, né, ou de manhã ou de noite, para voltar para casa, e às vezes a gente nem conversa, porque de manhã já sai de casa ainda dormindo, de noite está cansado que também vai no ônibus quase que dormindo, né? E a gente nem fala com esse outro, mas não deixa de ser uma companhia porque está compartilhando, queramos ou não, né, de uma vida na cidade, né? São crônicas urbanas, né? Está compartilhando essa vida, é similar. Então não tem nome, eu não sei qual é o nome dessa pessoa, e nem essa pessoa sabe o meu nome, eu não disse, né? E olha que são vizinhos, né? Esse que disse o nome. So good, I got you.